Que bom ter você novamente comigo, né? Mais uma vez no canal Em Verdade e em Espírito, para nós juntos estudarmos sobre a playlist Alimentação Saudável, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a trofoterapia, né? Aplicada à imunologia, mas antes nós vamos falar um pouco de um detalhe que eu deixei de falar no outro estudo, né? No outro tema. Um pouco sobre o ômega 3, né? E mais algumas outras partes do alimento que é necessário no nosso organismo, que eu deixei de falar ontem. E aí assim nós já seguimos para a trofoterapia aplicada à imunologia, né? Então vamos falar um pouco sobre o ômega 3, né? Para que serve o ômega, né? Ele serve para a redução do LDL, colesterol, ação anti-inflamatória, indispensável para o desenvolvimento do cérebro e da retina do recém-nascido. Eu até falei alguma coisa, mas não fui tão profundo como era para ser, né? Então, como que funciona, né? O ômega 3, ele amplia o espectro de benefícios cardioprotetores, né? Que protegem o coração. Então, ele tem antitrombóticos, né? Que nos protege das tromboses. Ele tem anti-aterogênicos, né? Ele tem anti-inflamatórios, melhora os parâmetros lipídicos do organismo, o ômega 3 e o ômega 6, né? O ômega 9, todos os ômegas que você pensar, mas em específico o ômega 3 aqui, que ele tem essa particularidade, né? Ele ajuda a reduzir a hipertensão, ele melhora a função endotelial, né? Ele é anti-arrimíticos, né? Quando a pessoa fica com o coração acelerado, ele é anti-arrimítico, ele ajuda nesse processo. Então, todos os ácidos graxos do ômega 3, eles são bons para isso. Ele protege o nosso coração, nosso sistema circulatório, nossas veias, né? A melhor fonte de ômega 3 está no óleo de linhaça. Ah, mas e peixe? Também tem, mas a melhor fonte, a mais saudável, é na linhaça, tá bom? Em casos extremos que há necessidade severa, aí tem que ser fazer a necessidade como que eles falam a palavra correta, complementar com o ômega 3 de origem animal, né? Mas a melhor fonte é da linhaça, tá? Vamos falar um pouco também sobre o ácido linolênico, né? Para que serve? Ele estimula o sistema imunológico. Agora estamos falando sobre oleaginosas, né? Todas as coisas que tem óleo, né? Soja, o amendoim, a castanha do Brasil, a castanha do Pará, né? Que não é a mesma coisa, a castanha do caju, o coco. Então tem alguns óleos que são benéficos, outros não. Mas vamos falar dos benéficos agora, tá bom? Por exemplo, onde encontra esses óleos linolênico, né? É no óleo de linhaça, no óleo de cozinha, né? No óleo de soja, nas nozes e nas amêndoas, né, que a gente encontra esses óleos, né? As catequinas, o que é isso, né? Para que servem as catequinas? Eles reduzem a incidência de certos tipos de câncer, reduzem o colesterol e estimulam o sistema imunológico. Onde que a gente encontra? No chá verde, nas cerejas, nas amoras, nas framboesas, né? Mirtilo, na uva roxa, no vinho tinto, no suco de uva, né? Então as catequinas nós encontramos aí, nesses alimentos, né? O licopeno, para que serve, né? Ele é um antioxidante, eles reduzem níveis de colesterol e o risco de certos tipos de câncer, como o de próstata, né? Aonde? No licopeno que tem isso. Mas onde que a gente encontra ele? No tomate e derivados, né? Na goiaba vermelha, no pimentão vermelho, na melancia nós encontramos, né? Vamos falar sobre a luteína e a zeaxantina. Isso é interessante vocês saberem, tá bom? Para que serve? São antioxidantes. Protegem contra degeneração muscular. E aonde que eu encontro? Nas folhas verdes. Luteína, no pequi, milho e a zeaxantina, né? Indóis e isotiocianatos, né? Para que servem? Indutores de enzimas protetoras contra o câncer, principalmente de mama. Onde que a gente encontra? No couve-flor, no repolho, no brócolis, no couve de Bruxelas, na rabanete, na mostarda, né? Os flavonoides a gente já comentou, né?
que eles servem na atividade anticâncer, né? Vasodilatadora, anti-inflamatória e antioxidante. Onde que a gente encontra? No soja, frutas cítricas, tomate, pimentão, no alcachofra, na cereja. Então a gente encontra os flavonoides, que ajudam também no coração, né? Prebióticos são os frutooligosacarídeos, né? Frutooligosacarídeos, insulina, para que servem? Ativam a microflora intestinal, favorecendo o bom funcionamento do intestino. E onde que a gente encontra? Extraído de vegetais como a raiz de chicória e da batata yacon. Sulfetos alílicos, né? Alissulfetos, para que servem? Reduzem colesterol, pressão sanguínea, melhoram o sistema imunológico, reduzem risco de câncer gástrico. E aonde que a gente encontra? No alho e na cebola. Então, o alho e a cebola melhora a pressão sanguínea, reduz o colesterol, melhora o sistema imunológico e reduz o risco de câncer gástrico. Olha só. E as pessoas, tem gente que não gosta de comer cebola, por isso que fica com problema de saúde. Tem que olhar o alimento não com gosto, não com sabor, mas como suas propriedades trofoterápicas, né? As lignanas. O que é isso, né? Para que servem essas lignanas? As lignanas é a linhaça ou noz moscada, né? A noz moscada, né? Ela faz o quê? Para que serve? Ela faz a inibição de tumores e hormônios dependentes que fazem mal, né? Que arruinam a saúde da gente. Então, eu só não fazendo uso do noz moscada, mas como? Trofoterapicamente. Tem que saber usar. Ele é uma especiaria, um condimento que ele é usado como remédio, como tratamento trofoterápico. Pode colocar na comida? Sim, a quantidade certa. Tudo sem equilíbrio não funciona. Mas o sabor dele é fantástico. Sim, mas tem que ser a quantidade certa. Se exagerar, vai estragar toda a sua refeição e pode fazer mal o exagero. Então é a quantidade certa, é uma pitadinha só assim, acabou. Certo? Agora para chá, você pode pesar para 1 litro, 20 gramas, né? Ou 10 gramas tá bom. E ferve lá e toma uma xícara por dia, vamos dizer assim, tá? Depois das refeições, 2 horas depois das refeições. Então a gente tem que saber como usar os alimentos trofoterápicos, né? Tanino, o que é isso, né? Eles servem eles são antioxidantes, antissépticos, eles são vasoconstritor. E a gente encontra ele na maçã, no sorgo, no manjericão, na manjerona, na sálvia, na uva, no caju, na soja também tem. Então olha só como o soja ele se destaca em algumas coisas aqui. Mas faz mal. Não, sabendo usar, com equilíbrio ele funciona, tá bom? Da maneira correta. Estanóis e esteróis vegetais, né? Para que serve? Ele reduz o risco de doenças cardiovasculares. Né? Onde que a gente encontra? Extraído dos óleos vegetais, como soja de madeiras, né? Que a gente faz também, né? Agora, saindo disso aí, nós vamos entrar agora na trofoterapia aplicada à imunologia, no sistema imunológico do nosso corpo, né? O exercício de defesa, né? Fontes produtoras de células do sistema imunológico. Quais são essas fontes, né? Nós temos algumas, né? Vamos citar aqui 4, né? Os linfonodos, os gânglios linfáticos, né? O timo, o baço e também a medula óssea, né? Eles são exercícios, eles fazem a defesa, eles criam células do sistema imunológico para tratar o nosso corpo, certo? Elas são localizadas, essas glândulas, elas são localizadas por todo o corpo e que produzem mais células para combater uma infecção. Por esse motivo, aumentam de tamanho quando estimuladas. Quem? Os linfonodos e os gânglios linfáticos, né? O sangue é o grande responsável pela eficácia do sistema imunológico, porque transporta as células de defesa para todas as regiões do nosso corpo. Então precisou estar lá. Então essas glândulas elas estão em várias partes do corpo. O timo é localizado ao redor da glândula tiroide e ela é responsável pela produção de linfócito T dos glóbulos brancos, né? Aí tem o baço, né? Que ele retém os micro-organismos estranhos
que entram no corpo e composto pelo tecido linfócito, né? Que são os glóbulos brancos, e é rico em macrófagos, né? Células que reconhecem as invasoras, né? E em citocinas, proteínas produzidas. Quando o macrófago é infectado, eles ativam o sistema imune e chamam mais células imunológicas ao local. Quando o baço não funciona adequadamente, ou é retirado do organismo, fica suscetível a todo esse tipo de infecções. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidado da nossa saúde, do nosso organismo, né? Medula óssea é o tecido localizado dentro dos ossos, né? Ele produz linfócitos e fagócitos, células que ingerem e destroem os micro-organismos invasores. Deus fez uma máquina extraordinária. Nosso corpo é templo de Deus. Então, se a gente cuidar dele, comer o alimento da maneira correta, mas eu vou ter vontade de comer comida que não é alimento. Claro, você foi treinado para isso. Não vou negar que sabor mexe muito com a gente. Mas, quando você entende que Deus, ele apresenta-se dentro de você, e você tem que estar com o seu corpo saudável, você não vai querer ficar sem a presença de Deus dentro de você. Você vai querer ficar com Deus. Por isso que lá no templo de Israel, quando entrava fogo estranho, as pessoas que levavam fogo estranho eram destruídas, eram mortas. Até citam um caso na Bíblia lá de 2 irmãos que foram mortos, fulminados ali na frente de Deus, levando fogo estranho. Então no nosso corpo também, tudo que é estranho, se a gente trouxer, vai ser destruído o nosso corpo e a gente vai ser destruído. Então nós temos que levar o que é saudável, o que Deus pede para colocar no nosso corpo, tá bom? Nós temos as amígdalas e as adenoides, né? O nódulo do sistema linfático, timo, nódulos linfáticos, baço, nós temos o apêndice, os nódulos linfáticos, né? Dos vasos linfáticos, medulas ósseas, né? No nosso corpo, tudo para proteger o nosso organismo, né? Então a gente tem que proteger, agora a gente tem que conhecer. Por exemplo, a vitamina A. A vitamina A, o que ela faz? Ela fortalece a visão, ela mantém a pele saudável, os cabelos e as unhas saudáveis, né? As unhas saudáveis, ajuda na remoção das manchas e de velhice, contribui com a prevenção de doenças e promove o crescimento ósseo. Mas eu não gosto de cenoura. Você vai passar mal. Você vai sofrer as consequências da falta da vitamina A, certo? A gente vai mostrar para você agora aonde tem a vitamina A, tá bom? Ele tem no fígado, no peixes, na gema de ovo, nos vegetais de pigmentação amarela. Como, por exemplo, cenoura, abóbora, nabo, tomate, espinafre, limão, pêssego, manga e cereais. Tudo isso nós achamos. Isso quer dizer então que na cenoura tem? Tem. Temos que comer cenoura, né? Vegetação de pigmentação amarela. Amarela, laranja, né? Então, no caso, a cenoura está entre elas. A vitamina C. Ela auxilia na cicatrização de ferimentos e de aftas, de sangramentos de gengivas. Contribui com a formação de colágeno, né? E ajuda a baixar o colesterol do sangue. Ele protege contra o quê? Contra o câncer. Quem? A vitamina C. E tem até um estudo que eu já vi esses dias aí, até com o Dr. Rodrigo Silva, ele falando que antigamente o nosso corpo produzia, sintetizava a vitamina C e protegia a nossa saúde, né? Então, a vitamina C é essencial e ele aumenta a resistência do organismo contra o câncer, contra tudo quanto é tipo de infecção. Quem? A vitamina C. E onde que a gente encontra ele? Nos vegetais folhosos, nas folhas de mostarda, no nabo, caju, limão, laranja, no abacaxi, morango, goiaba, manga, pimentão e tomate. Então, a gente tem essas fontes. Agora a gente precisa usá-las, né, da maneira adequada.
ou cru ou cozido, mas não tão cozido, né, exagerado, tem que ficar saudável, né, matar todos os ingredientes com calor, não funciona, tem que saber cozinhar, né? E tem as vitaminas do complexo B, que eles transformam os carboidratos, gorduras e proteínas em energia, com a finalidade de formar e reparar os tecidos do organismo. Uma observação, né? A falta desta vitamina pode provocar efeitos graves na nossa saúde, como o transtorno do sistema nervoso, problemas digestivos, descamação da pele e insuficiência cardíaca. Falta de B12. A pessoa pode ficar meio com problema mental por a falta da vitamina B12. E hoje, infelizmente, o estilo de vida dos animais, dos produtores de verduras e legumes, hoje, o estilo de vida da terra, ele não é o mesmo que era de antigamente. E a terra perdeu grandemente a cobalamina, o cobalto que tinha na terra, onde as plantas ali criava-se uma bactéria lá, e essa bactéria sintetizava a vitamina B12 e o animal ia lá e comia, e essa cobalamina, essa bactéria entrava dentro do organismo e criava-se a B12 dentro do corpo. Então a B12 ela é criada dentro do nosso organismo com o cobalto, com a cobalamina. Então hoje os animais não estão comendo mais isso, só está no cereal, na ração, né, numa ração produzida até com osso de animal, que não tem B12. E os animais hoje estão com carência, e as pessoas mundialmente estão com carência de B12. Precisa suplementar? Precisa suplementar. Quem? Todos. Hoje nós precisamos suplementar. Mas aí, era bom fazer o quê? Procure uma nutricionista para fazer um exame, né? Eu quero fazer uma propaganda da nossa irmã, que eu conheço como Ellen, né? Ellen Ventura. Ela é uma nutricionista, vocês podem procurar ela, que ela vai orientar vocês, mandar fazer o exame para ver como que está o complexo B12 no seu corpo. Então, se vocês quiserem o telefone dela, me pede nos comentários que eu passo, tá bom? Então, nós temos que procurar os profissionais. Eu estou falando para vocês aqui que nós precisamos, hoje há necessidade da B12, né? E aonde que a gente encontra ela? Nas hortaliças de cor escura, germe de trigo, grãos como feijão, ervilha e soja, né? Cereais integrais, carne vermelha e peixes e ovos. Mas que já falei para você, né? O que está acontecendo? Então nós precisamos suplementar. Tá, a vitamina D. Ele auxilia o organismo a usar adequadamente o cálcio, o fósforo, bem como absorver a vitamina A. O D ajuda a absorver a vitamina A da cenoura lá, que eu falei para você, do limão, do tomate. Então nós precisamos saber como misturar esses alimentos, comer da maneira correta. E isso tem que ser pensado, estudado. Você pensa antes de fazer uma coisa. Por exemplo, onde que tem a vitamina D? No óleo de fígado, de bacalhau, óleo de fígado de bacalhau, na margarina, na manteiga, em peixes, tem a vitamina D. E na onde mais? No sol. Então, se você misturar esse tipo de alimentos, né, que eu falei para você, esses óleos, né, que tem junto com a vitamina A, junto com tomate, com a abóbora, a cenoura, também tem os pêssegos, os limões, da maneira correta, que você tem que ser criativo, você vai ter a junção desses dois, tá bom? Da vitamina D no seu organismo e também a absorção da vitamina A. Agora vamos falar um pouco da vitamina E. Ele contribui com a fertilidade e o anti-envelhecimento. Eu quero ficar mais novo? Quero ficar novo? Vitamina E. Vitamina E. E aonde que você acha vitamina E? Óleos de soja. Muita gente fala mal do óleo de soja, né? Aí, no arroz, no algodão, né? No girassol e milho, no óleo dessas coisas, também neles próprios, né? Na gema de ovo é rica, né? de vitamina E. Vegetais folhosos e legumes. Então, vocês estão percebendo que tem algumas coisas que aparecem várias vezes, que se a gente fizer uso, a gente vai estar
colocando todas essas vitaminas no nosso organismo, certo? Então, a vitamina K, o que ela faz? Ela auxilia na prevenção de hemorragias, sangramentos e na coagulação sanguínea adequada. A vitamina K. Então, nós temos que preocupar com essas vitaminas. E onde que a gente encontra ela? No alface, né, que são folhosos, na couve, que é folhoso, espinafre, que é verde, o repolho, couve-flor, na aveia. A aveia, além da aveia, ela é bom também até para tiroide, né? Depois a gente vai falar sobre isso. O fígado e a gema de ovo. Olha só como repete as coisas, né? Então tem algumas coisas que tem várias vitaminas. E é que é só a gente saber como preparar a alimentação, certo? Então, hoje nós falamos sobre isso. Amanhã eu quero falar sobre alimentos que aumentam a imunidade, né? Aumentam mais a imunidade, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então, hoje nós falamos sobre como a gente ter saúde, né? Como a gente saber usar as vitaminas, né? Como a gente saber usar os alimentos em nosso organismo, né? Eu quero ver se eu acho aqui uma coisa que eu quero falar aqui, mas eu acho que eu não vou achar, não vai dar tempo de achar aqui, porque vai demorar muito. E eu queria falar sobre o boldo, né? O boldo, vamos falar sobre o boldo. O boldo é uma ervinha que você tem dentro de casa. Ele pode ser comido? Claro que pode ser comido. Você pode até cortar ele assim, ó, e jogar na salada de alface. Ele é meio amargo, você tem que saber equalizar o sabor ali, né? Por exemplo, a boldo com alface, boldo com couve, não cozido, cru. Corta fatiadinho, igual você faz com repolho e joga o couve ali. Tem um couve boldo, né? O boldo hortelã, que dá um sabor fantástico na comida, né? Que também é boldo. Então, o boldo, ele equivale a 150 limão, o uso do boldo, a potência que ele tem. Tá? Ele ajuda muito no nosso organismo, ele ajuda até a tratar o estômago. Tem pessoas que comem errado, comem demais, aí fica com aquela queimação, o boldo auxilia nisso. Depois eu quero falar mais detalhes com você, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu quero conversar com vocês sobre assim, as propriedades medicinais do boldo de uma maneira bem mais trofoterápica, né? Mais terapêutica. Mas por enquanto é isso que nós temos para falar para vocês. E aguardo o próximo vídeo que nós vamos fazer, tá bom? Compartilhe esses vídeos, ajuda as pessoas a terem essas informações, tá bom? E como sempre termino os estudos meus, tanto da Bíblia, de profecia, de tudo, com um verso da Bíblia, eu quero terminar esse aqui sempre com João 4:24, que diz o quê? Que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que nós, os seus adoradores, o adoremos em espírito e em verdade. Agora, qual Espírito? Ele. Deus na nossa vida. E em verdade. Não eu acho, não. Você tem que ter Ele em verdade na sua vida. Buscar Ele em verdade. Querer Ele de verdade, tá bom? E vamos fazer uma oração para finalizar? Santo amado Deus, Pai amado que está nos céus e que também está aqui conosco. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Esteja com esse amigo, com essa amiga que está assistindo esse vídeo e o ajude na cura das enfermidades do corpo dele, Pai. Eu oro, Senhor, não porque haja algum mérito em mim, mas nos méritos do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.